Nessa edição do Indústria Entrevista, vamos ouvir Jaqueline Ferreira. Ela é gerente de portfólio do Instituto Escolhas e uma observadora muito perspicaz sobre os debates que estão acontecendo neste momento em Glasgow, na Escócia, durante a Conferência das Partes do Clima, organizada pelas Nações Unidas. A COP26 tem entre seus principais temas de debate o mercado de carbono. O Brasil pode ser um grande ator nesse debate, por ser o país com a maior biodiversidade do mundo, uma matriz energética limpa e uma indústria muito comprometida com o debate sobre o mercado de carbono. Prova disso é que a CNI se fez presente lá em Glasgow para debater esses e outros temas. Obrigada, Jaqueline. Jaqueline, quais são as perspectivas de avanço na Conferência das Partes, a chamada COP26? A COP26, que vai acontecer agora em novembro, ela tem um papel crucial que é discutir o que os países vão fazer para avançar nas ações de combate às mudanças climáticas, né? E aí ela é um passo fundamental e necessário para a implementação de metas que a gente acordou há um tempo atrás, né, no Acordo de Paris em 2015. Então, nessa reunião, vão se discutir quais foram os resultados obtidos, ou seja, o que os países fizeram e conseguiram alcançar até agora, né? E também que metas a gente pode esperar até 2030, ou seja, metas mais ambiciosas que foram apresentadas lá em 2015. Além dessa revisão de metas e apresentação de metas mais ambiciosas, tem-se uma expectativa muito grande em torno da regulamentação do chamado artigo 6 do Acordo de Paris, que justamente regula mecanismos de comércio entre países de crédito gerados por projetos de redução e remoção de emissões de gases de efeito estufa, né? Esse é o principal ponto que tem maior expectativa dos participantes da COP26 em torno do evento, né? Porque uma vez que esse mercado ele é regulado, significa mais recursos para os países não só reduzirem e removerem emissões de efeito estufa, né? Então, esse é a principal expectativa desse evento. Um estudo do Instituto Escolhas aponta que o mercado de créditos de carbono pode render até 130 milhões de reais na Amazônia. Você poderia explicar um pouquinho melhor como foi feito esse estudo e exatamente que valor é esse? Bom, o estudo olhou para o potencial de geração de crédito de carbono nessas áreas de concessões florestais, né? O que são essas áreas, né? Essas áreas são áreas que são destinadas à iniciativa público-privada, ou seja, são destinadas ao setor privado para explorar essas atividades, atividades sustentáveis nessas áreas, e hoje as concessões florestais não permitem ainda a geração de crédito de carbono oriunda de emissões de desmatamento evitado, né? Isso não é permitido ainda pela Lei Geral de Florestas Públicas. O estudo olhou para o bioma da Amazônia para estimar quanto de crédito de carbono poderia ser gerado com a redução de desmatamento, ou seja, com evitar desmatamento nessas áreas de florestas públicas na Amazônia. E aí a gente chegou a números bastante significativos, olhando para 37 áreas de concessão florestal, que poderiam gerar 5,6 milhões de crédito de carbono. Isso geraria um recurso de 24 milhões de dólares por ano, aproximadamente 130 milhões de reais. Já no bioma Mata Atlântica, a gente olhou para 5 florestas públicas que estão no planejamento do governo federal agora para esse ano, né? E a gente chegou a uma estimativa de 5 áreas de concessão da Mata Atlântica que poderiam gerar 228 mil créditos de carbono. Isso, em dólares, seria 980 mil dólares por ano, aproximadamente 5 milhões de reais. Então, a gente está falando de recursos significativos para estimular esses negócios nessas áreas que hoje sofrem uma pressão muito grande de desmatamento, especialmente no bioma amazônico, e que poderiam gerar renda não só para a população local, mas também para a bioeconomia nesses biomas. Então, são números relevantes que nos levam a pensar a necessidade de colocar essa mudança em pauta no Congresso Federal, que é a mudança a partir do PL 5518, que permita, né, a geração de créditos de carbono em florestas públicas para a comercialização e para o estímulo a essas atividades
nas concessões florestais. Esses estudos, esses números, a expectativa do Escolhas é que eles embasem a aprovação desse projeto, que é de suma importância para dar um impulsionamento no mercado voluntário de carbono, que hoje ainda é muito pouco aproveitado no Brasil, apesar do país ter, enfim, a maior floresta tropical do mundo, grande biodiversidade, né? A gente está falando de áreas com grande potencial, não só de gerar crédito de carbono, mas também do manejo sustentável da madeira, de outros pagamentos por serviços ambientais, de exploração do turismo, enfim, de inúmeros produtos da floresta que poderiam ser estimulados, como já acontece em outros países, e aqui no Brasil a gente ainda está muito aquém disso, com só 1 milhão de hectares de florestas concedidos e ainda só voltados para a exploração da madeira. Então, o estudo vem mostrar esse potencial e o quanto a gente pode estimular essa atividade. E nesse debate sobre o mercado de carbono, qual é o papel do setor privado? Quando a gente está falando de créditos de RED+, ou créditos de carbono por desmatamento evitado, é justamente isso. Como é que esses créditos são calculados? De onde surge isso? Esses projetos, eles passam por uma verificação, né, porque tem certificados que verificam, de fato, a integridade desses créditos. Significa olhar para uma área, ver qual é a projeção de desmatamento futuro que tem ali pressionando aquela área, e o projeto vai provar, né, de forma certificada, que ele consegue, ao longo de tanto tempo, né, de X tempo, que ele consegue manter a floresta em pé e evitar o desmatamento. E nesse debate sobre o mercado de carbono, qual é o papel do setor privado? Olha, o país em si, né, o nosso país, ele tem a maior biodiversidade, a maior floresta tropical do mundo, então ele é fundamental para essa regulação da mudança climática. Então, o setor privado brasileiro, ele é peça-chave só por estar no Brasil, né? Mas o que a gente precisa, o que a gente quer esperar desse setor, né? Não só os esforços de reduzir as emissões, né? Emissões das próprias atividades econômicas, enfim, da indústria, do setor agropecuário, mas também olhar para os impactos das suas cadeias de suprimento, porque muitas vezes uma indústria, ou seja, sei lá, um frigorífico que compra uma carne que vem de origem de área de desmatamento, por exemplo, ele está, de forma indireta, contribuindo para, enfim, piorar a situação das emissões de gás de efeito estufa no país. E mais, investir na economia da floresta em pé, na indústria dos cosméticos, dos fármacos, dos alimentícios, enfim, produzidos de forma sustentável e que valoriza a floresta em pé. Então, assim, o setor privado é um setor-chave que o governo não só tem que trazer junto, como também tem que estimular novas práticas. E você poderia explicar um pouquinho melhor qual o papel da transição energética e da economia circular nesse cenário? Tanto a transição energética como a economia circular, elas andam juntas, né? A economia circular, por exemplo, ela propõe uma nova maneira de produzir, consumir produtos e serviços, de forma que a gente reduza de fato, elimine os resíduos, a poluição, as emissões de gases de efeito estufa, que é também um ponto central da transição energética, né? E esses princípios dessa nova forma de pensar a economia, que a abordagem da economia circular traz, ela é o que a gente fala também quando fala de valorização da bioeconomia e da floresta em pé, como por exemplo, com as concessões florestais, né, que cumprem um papel fundamental nessa direção, de não só eliminar a poluição, os resíduos, mas também permitir a regeneração dos ecossistemas, né? Então, são duas abordagens muito importantes para pensar os novos negócios, né? As novas economias que a gente vê no futuro, né? E para a gente fechar, Jaqueline, queria que você avaliasse, o Brasil está no caminho certo? Olha, eu diria que o Brasil tem excelentes iniciativas de pensar a transição energética, mas a gente está um pouco longe disso. Não só porque a gente teve retrocessos significativos nesses últimos anos, no sentido de garantir as políticas, né, que diminuam os impactos ambientais, que reduzam os gases de efeito estufa, mas também porque a gente continua incentivando e apoiando atividades com alto impacto ambiental. A nossa maior fonte de emissão de gases de efeito estufa é o desmatamento, certo? Então, hoje, a gente vê todos os nossos esforços, né, de controlar o desmatamento
caindo por terra. Os órgãos ambientais estão sucateados, o desmatamento vem crescendo aceleradamente, todos os meses a gente vê novos recordes de desmatamento, especialmente na Amazônia, mas também em outros biomas como o Cerrado. Se você me pergunta, né, se a gente está no caminho, eu digo que não, justamente porque a gente não está atacando o nosso principal problema para reduzir as emissões do país. Isso não quer dizer que não tenha bons projetos e boas iniciativas em curso no país, como, por exemplo, a das concessões florestais, mas não é o suficiente. É preciso, de fato, colocar recurso naquilo que vai fazer a gente fazer a transição para uma economia de baixo carbono.